A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo ministre aos nossos corações neste momento de devocional. Nós estamos no mês de setembro, mês amarelo, mês de combate ao suicídio. E eu quero trazer para a nossa devocional nesta manhã um texto que fala ao nosso coração, que mostra para nós alguns personagens da Bíblia que passaram por momentos tão difíceis. Muitos cristãos, eles negam a possibilidade de um verdadeiro crente ficar deprimido, de um verdadeiro crente passar por esse sentimento, né, de depressão, o que não é verdade. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários personagens que viveram momentos depressivos, que desejaram a sua própria morte. E eu quero compartilhar 1 Reis, capítulo 19, não vou ler dos versos 1 ao 18, vou ler apenas alguns versos e compartilhar esse texto. A partir do verso 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Então eu li aqui dos versos 1 ao verso 4, mas os versos seguintes mostram para nós que ele deitou, ele dormiu, ele ficou ali abatido, ficou com medo. Um anjo lhe aparece, toca para despertá-lo do sono, fala para ele comer, levantar e sair. Ele come e ele volta a dormir. E o anjo insiste pela segunda vez, e ele então come e levanta, e ele, nesse alimento, né, ele pôde caminhar por 40 dias e também por 40 noites, diz aí o verso 8. Ele vai então até Horebe, o monte de Deus. E quando ele chega ali, ele entra numa caverna. Ele fica escondido dentro de uma caverna. E o texto diz que ele passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Onde Deus disse assim: que faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui neste lugar? Ele estava escondido. E por diversas formas, diversas maneiras, Deus estava se apresentando a Elias, Deus estava ministrando ao coração de Elias. Elias estava deprimido. E a depressão ou a melancolia, ela é um problema comum na vida do ser humano. E todos nós já experimentamos momentos de tristeza, já experimentamos até certo ponto algum tipo de melancolia, algum tipo de depressão em alguma fase da nossa vida. E atualmente, né, a depressão, ela tem afetado de uma forma muito forte a humanidade, devido às situações que nós estamos vivenciando. Então, o que seria essa depressão? Ela é um estado comum, mas, porém, ela é muito difícil de definir e difícil até mesmo de tratar. Tecnicamente, a depressão, ela é o estado contínuo do mau humor. Os sinais de depressão incluem tristeza, apatia e inércia, tornando difícil continuar vivendo ou tomar decisões. Perda de energia e fadiga, normalmente acompanhada de insônia, pessimismo, desesperança, medo, como eu já disse, autoconceito negativo, quase sempre acompanhado, né, de uma autocrítica e de sentimentos de culpa, de vergonha, senso de indignidade, desamparo, perda de interesse no trabalho, das atividades usuais, perda da espontaneidade e tantas outras situações. Quando nós olhamos para a Bíblia,
nós deparamos com vários personagens, né, seres humanos como nós, que passaram por momentos difíceis, que enfrentaram também a depressão. Ainda assim, hoje, ainda muitos cristãos interpretam as depressões somente em termos espirituais. E dizem que o estar deprimido é sintoma de pecado ou de desobediência a Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia mostra para nós experiências de homens dedicados ao Senhor e que passaram por problemas de depressão, como Jó, até mesmo o próprio Moisés, Davi. Davi diz assim: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você está abatida? Jonas disse assim: eu peço-te, pois, ao Senhor, que tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Diante da pressão, ele disse: eu prefiro morrer. Ele estava angustiado, ele estava abatido. E até mesmo o próprio Jesus ali no Getsemane, ele ora e fala assim: minha alma está profundamente triste, está triste até a morte. Naquela hora, Jesus ele passou por sofrimentos, ele passou por sensações e sentimentos de agonia tão forte que ele até desejou morrer. E quando a gente olha para a experiência de Elias, nós podemos ver que Elias, ele não é apenas um profeta, mas ele é uma profecia, né? E o Elias, ele era um homem como nós, era um homem de paixões como as nossas. E ele, diante de uma situação difícil, de um problema, ele orou ao Senhor e ele disse: basta, Senhor, agora toma minha alma. Toma minha alma, leva minha vida, prefiro morrer, porque não sou melhor do que meus pais. Quais seriam as causas de tamanha depressão na vida de Elias? Cansaço físico. É uma causa, né, da depressão. Ele estava cansado. O excesso de trabalho, ele provoca esse estresse. E o profeta estava muito cansado com a excitação do Carmelo. Ele havia vindo de uma forte batalha e ele estava ali cansado. O trabalho ele é muito bom. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos também ter o nosso momento de descanso. Então, o cansaço físico gerou esse estresse na vida de Elias, a carência de simpatia. Ele falou assim: olha, Senhor, todo mundo foi embora, morreu e eu fiquei só. No verso 14 do capítulo 19 que nós lemos, ele diz: eu fiquei sozinho. Ele sentiu solidão. E a solidão da sua posição era uma solidão chocante. Vivendo a sós, diante das suas meditações, ele sentia a falta de amigos, ele sentia a falta de apoio humano. E essa falta de amigos, a falta de apoio, essa solidão, ela gera um sentimento depressivo. E ele passou, então, a aumentar a sua autocomiseração e também, né, o complexo de perseguição. Eles estão vindo atrás de mim, eles estão me perseguindo, eles estão querendo me matar. Uma outra característica também, ou uma causa, né, dessa depressão de Elias, é a carência de ocupação. Porque enquanto Elias estava trabalhando, ele estava, né, teve o trabalho como profeta para realizar, mesmo sendo uma tarefa tão difícil, tudo ia bem. Ele estava em plena atividade, ele se sentia útil. Mas para ele, a sua ocupação havia terminado, havia acabado. Com a desmoralização pública de Baal e a morte dos seus 450 profetas, Elias entendeu que a idolatria de Israel ela havia acabado, que ela havia chegado ao fim. E a desgraça de um homem começa quando ele se sente inútil. Ele estava se sentindo inútil. Havia carência de ocupação. E isso gerou esse sentimento depressivo. E ele foi tratado por Deus. Ele foi olhado com um olhar de amor por Deus. Ainda que todos esses sentimentos tomassem conta do coração, do sentimento, das emoções de Elias, Deus estava olhando para ele.
Deus estava preocupado com Elias. Deus estava providenciando meios para restaurar as emoções, para restaurar a confiança, a autoconfiança, para restaurar as forças de Elias. E Deus, então, ele dá um tratamento, né, para esse grande homem de Deus. Deus reuniu as forças exaustas do seu servo. Deus, então, permitiu que Elias dormisse, o alimentou com refeições miraculosas. E o melhor remédio, né, para a depressão é o descanso. Ali ele pôde se alimentar, ali ele pôde descansar. E Deus permitiu que ele também desabafasse o seu pesar. Aquilo que estava no seu coração, ele colocou tudo para fora. Muitas das vezes, esse é o maior imediato alívio, é você falar, é você ter alguém para te ouvir, é você compartilhar aquilo que está dentro do seu coração e não guardar isso para você. Quão importante é você falar, quão importante é você ser ouvido também. É alguém te ouvir, é você conseguir colocar todos os seus sentimentos para fora. E assim, Deus permitiu Elias que desabafasse. Elias expôs o seu problema e assim acalmou a sua própria mente. Deus fez-o sentir a seriedade da vida. Entenda, Elias, essa seriedade da vida. Ele fala assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Presta atenção. Elias, você não está sozinho. Elias, tem muitos outros com você. Olha ao seu redor. Presta atenção. Eu também estou com você. O profeta que estava se lamentando, ele recebe uma palavra de renovo e de consolo da parte do Senhor. E essa pergunta, ela se repete também a nós. Que fazes aqui? Qual é o teu problema? Quais são as tuas preocupações? Isso desperta-nos para que nós possamos olhar ao nosso redor, para que possamos olhar também para o nosso interior e saber que Deus, ele olha para nós, que Deus se importa conosco. E Deus lhe contou boas novas. Ele disse assim, também conservei em Israel 7.000. Deus estava dizendo assim, Elias, você não está sozinho não. Você não está sozinho, Elias. E a vida de Elias, ela não foi um fracasso, né? Não foi um fracasso. Mesmo ele passando por todos esses problemas, com todas essas dificuldades, a vida de Elias não foi um fracasso. Deus realizou algo maravilhoso na vida de Elias, o colocou de pé, ele começou um novo trabalho, Deus deu instrução a ele, dizendo, olha, você precisa ir, você precisa ungir outros pelos quais os propósitos do castigo e de instrução do Senhor seriam efetuados. Unge, trabalha. Então Deus estava preocupado e Deus está preocupado também conosco. Deus está preocupado com você. E diante dessa devocional, eu quero dizer para você que coloque diante do Senhor, abre diante do Senhor o seu coração e conta para Ele as suas dores. E Deus tem levantado também profissionais da área, né, das emoções, para que possam nos auxiliar, para que possam nos atender. Eu quero dizer para você que se você, porventura, estiver passando por uma situação como Jó, como Davi, como Abraão, como Jonas, até mesmo como Elias, procure ajuda. Procure ajuda. Procure estar na presença do Senhor. Procure amigos. Procure profissionais da área para que possam te auxiliar, para que possam te socorrer, para que possam orar por você, para que possam te conduzir de tal maneira que você possa vencer esse momento de depressão. Existe saída, existe solução. Que Deus te abençoe e que você se sinta fortalecido, confortado e orientado através desta palavra. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, agradecer ao teu nome pela tua palavra, pelos exemplos que nós encontramos na tua palavra, que mostra para nós, ó Deus, que as lutas que nós enfrentamos hoje são também lutas que homens de Deus, servos do Senhor, também enfrentaram e que venceram. Ó Deus, concede-nos a vitória e faça de nós instrumento em tuas mãos para que possamos também auxiliar, abençoar outras pessoas que porventura estejam passando por momentos depressivos.
Toma em tuas mãos, renova no coração a esperança, o amor, cura, Senhor, a alma, cura as emoções, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.